Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. E JC Moraes, assessoria em empreendimentos imobiliários. E Santander, um banco para suas ideias. O Dia da Hispanidade foi comemorado na Casa de Espanha Dom Felipe II com uma extensa programação cultural. E o Raízes da Espanha em Sorocaba esteve lá para conferir. O coração da Vila Hortência está em festa para comemorar o Dia da Hispanidade, data que marca a chegada de Cristóvão Colombo nas Américas para a colonização espanhola. Hoje, a Casa de Espanha Dom Felipe II se transforma em solo espanhol. Ao meu lado, o senhor Florial Moreno, diretor cultural da Casa de Espanha. Seu Florial, primeira feira gastronômica de comidas espanholas em comemoração ao Dia da Hispanidade. Qual é a expectativa? A expectativa é muito boa. Nós já estamos vendo pela afluência de pessoas que aqui estão, comendo e bebendo e com as suas famílias, fazendo aquilo que a Casa da Espanha pretende fazer, juntar as famílias e manter essa hispanidade que é nossa. A Casa de Espanha, como difusora de cultura, cumpre o seu papel na Semana da Hispanidade. Sim, dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer, a diretoria se propôs a fazer, acreditamos ter chegado a bom tom no que diz respeito aos objetivos de congregar as famílias numa atividade cultural que amanhã nós teremos a finalização, né, coroada de êxito, como nós estamos vendo. Luciano Maldonado, sobrinho do professor José Antônio Maldonado, que gentilmente cedeu o seu acervo, a sua coleção de artigos espanhóis. Você já conferiu a exposição do seu tio. O que está achando da feira gastronômica? Muito legal, muito bem feito. Aí tá de parabéns a Casa da Espanha aí. E eu tô achando muito legal aí. Dona Lenita Crespo Ruiz, associada da Casa de Espanha. O que a senhora está achando da primeira feira gastronômica da Casa de Espanha, Dom Felipe II? Gostei muito, me lembra todas as coisas que minha mãe fazia, desde que eu era criança, né? Algumas dessas coisas eu sei fazer também. Migas sei fazer, né? Sei fazer uma porção de comida espanhola. Nós em casa, nós continuamos com muitos hábitos espanhóis. A alimentação nossa é bem espanhola mesmo. Estou aproveitando, estou adorando. A comida está bem parecida com a da minha mãe. Creyendo en la gracia divina, come tudo que vem da cultura, principalmente as comidas típicas, nossa, são deliciosas. E eu sou descendente por parte da minha mãe, a minha bisavó, que era espanhola. E todas as vezes que me convidam, eu estou aqui. E agradeço de coração. Você aprecia demais a música, a dança, sempre participando de evento que tem coisas da Espanha. Sempre, sempre, sempre. E quem me convida sempre é o Maldonado, o José Antônio Maldonado. Eu quero agradecê-lo de coração por lembrar de mim.
espanhóis, em sangue, mas o meu coração pertence à Espanha. Já fui em vários eventos, em festas, eu gosto muito. Tanto que a minha sobrinha também está desenvolvendo esse amor pela Espanha, né, querida? Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, querida. Ole, 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 ole. Ay, Rocío, yo quiero volver a buscarle la Virgen con fe por un olé. A seguir, Madalena Gonzalez Santana fala da emoção de conhecer a terra dos avós Silvério e Madalena. Residencial Lago dos Ipês. Sucesso absoluto de vendas. Oportunidade única. Um loteamento fechado, repleto de lazer, pertinho do centro de Itapetininga, com terrenos a partir de 150 metros quadrados. Tudo financiado em até 120 meses, direto com a construtora. Visite o plantão de vendas e aproveite. Em Itapetininga, na Avenida Venceslau Brás, esquina com José Gomes de Camargo. Ou acesse lagodosipês.com.br. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Madalena, um nome para homenagear a avó e uma viagem para resgatar as memórias familiares. Essa história, Valéria, começou com a vinda do meu avô, com a família quase que completa. Eles vieram de Málaga, de um pueblo que se chama Vila Nueva del Trabuco. Naquela época, meu avô tinha 18 anos e existia o serviço militar. E a mãe dele, muito amedrontada com guerras ou possível problema para os filhos, ela resolveu vir para o Brasil, porque ela conhecia já aqui algumas pessoas e que diziam que aqui era uma maravilha, uma coisa muito boa, tudo muito novo. Então ela veio com o meu avô Silvério, que tinha 18 anos, com o custódio, que era um pouquinho mais jovem, e com a Carmen, que era menina. E então eles vieram para cá, para o Brasil. Meu avô contava assim que a viagem foi muito demorada, era uma viagem de navio, né? Eles saíram por Gibraltar e levou assim cerca de um mês. As pessoas adoeciam, ele trazia lembrança triste da viagem. As pessoas adoeciam, eram separadas das demais, algumas morriam, eram jogadas do navio. Então era uma coisa que ele contava e era marcante. Aquilo, para mim, criança, era uma coisa horrível. Eu cheguei a ficar até meio com medo. Eu achava que viajar de navio não era uma coisa tão boa, por conta dessa história. Eles começaram a trabalhar aqui na terra e o meu avô logo depois foi trabalhar numa metalúrgica. Essa é a parte de uma parte da família. A outra ponta é a minha avó. A mãe da minha mãe veio de Almeria, já não tão grande, ela tinha 3 anos, e veio com 2 irmãos também, e os pais. E vieram para cá, para o Brasil. Inicialmente foram para o Paraná, trabalharam ali numa fazenda de café, e por um pouco tempo voltaram para São Paulo. Então aí são as duas pontas da família, né? Para a gente poder juntar isso e fazer a minha história, começar a história propriamente dita, né? O meu avô, quando aqui em Sorocaba, ele vivia numa colônia. Os espanhóis, eles tinham assim o costume de se reunir em colônias, né? Em grupos. Eu acho que por saudade mesmo do país,
eles se reuniam e ficavam aqui. Foi nesse contexto que ele acabou conhecendo a minha avó. Ela tinha passado por uma desilusão, até ela contava isso, era muito engraçado. Aliás, engraçado não, era trágico, eu vou te contar por quê. Ela tinha namorado um rapaz espanhol também, ela chegou a ser noiva dele, e num determinado momento, num dia qualquer ali de um namoro, eles saíram e ele tomou uma chuva muito grande e acabou pegando uma pneumonia e morreu aquele moço. A minha avó então já estava num país que ela achava que ela queria voltar, né? Ela estava no Brasil por conta da família dela, não por vontade dela. Tinha perdido o noivo que era espanhol. E ela disse que nunca mais se casaria. Para ela aquilo tinha sido uma tristeza muito grande. E um dia, numa dessas reuniões, apresentaram o meu avô Silvério. E aquela que disse que nunca mais se casaria, em menos de um ano, acabou se casando com ele. Então aí já começou a tomar mais jeito a nossa família espanhola, né? Então, Valéria, casados, eles começaram a formar a família, né? A família Gonzalez, então, aqui em Sorocaba. Não totalmente, porque quando vieram para cá, o meu avô e os seus pais e alguns irmãos, deixaram na Espanha uma tia que se chama Dolores. Ela já estava casada. Então, ela ficou em Villanueva del Trabuco e é uma família que se mantém lá até hoje. Então, a minha família espanhola vem dessa tia, aqui vem dessa tia Dolores. Aqui no Brasil, retomando o casamento do meu avô, eles casaram em 1936 e tiveram uma filha, que é a minha mãe, né, a única filha, em 1941, minha mãe Maria. Eles ficaram muito felizes, evidente, porque minha avó teve alguma dificuldade para engravidar e eles queriam manter aquela tradição espanhola. É interessante porque eles não falavam português e eles mantinham costumes. Então eles queriam manter esse costume dentro da família. Minha mãe nasceu então e meu avô no momento deixou a metalúrgica porque ele resolveu que tinha que mudar de vida. Madalena, qual foi a decisão que seu avô tomou que mudou o rumo da família? Meu avô, ele era uma pessoa muito alegre, sabe? Gostava muito de festa, acho que bom andaluz, ele era festeiro. Então, ele decidiu que aquela metalúrgica, com aquele trabalho, não era para ele. Ele não queria fazer dinheiro, a maioria das pessoas que vinham da Europa vinham com a ideia de ficar ricos aqui na América, mas a vida dele não, ele preferiu ser feliz. Ele dizia que ele não queria ser rico, ele queria ser feliz. Então, ele buscou trabalho em chácaras, sítios. Ele não tinha uma raiz, ele não tinha um lugar dele, ele nunca tinha comprado uma casa. Então ele ia em sítios da região e ele trabalhava como caseiro. Lá ele cuidava das casas e dos sítios da maneira que ele gostava, no meio da natureza, era do jeito que ele gostava de viver. O último sítio que o meu avô trabalhou em Sorocaba foi do senhor José Amaral Madureira. Era uma pessoa conhecida aqui na cidade e era próxima aqui da Avenida São Paulo. Foi nessa ocasião, quando minha mãe tinha 13 anos, que ela conheceu o meu pai, pela proximidade aqui da Vila Hortência. Meu pai tinha 18, eles começaram a namorar e 5 anos depois eles se casaram. Meu avô, ele aceitou o casamento tranquilamente, mas a minha avó, pelo fato de meu pai ser brasileiro, ela foi muito resistente. Ela não gostava dessa situação, ela preferia que ele tivesse casado com um espanhol. Meu pai, mesmo assim, com essa implicância até que ela tinha com o casamento, quando eu nasci, ele resolveu que daria o nome de minha avó, que é Madalena. Ainda assim, ele fez uma homenagem. Minha mãe teve mais 3 filhos e os pais dela vieram morar próximos da gente. Meu pai tem uma casa na Teodoro Kaiser e eles vieram morar na Cis Machado, que era bem próximo. Aí nós vivíamos todos juntos, era muito, muito gostoso, muito feliz a nossa vida. O meu avô, com aquela ideia sempre da natureza, num dia ele foi num passeio assim no Morro Ipanema, ele gostava de ir lá por causa de passarinhos e ali ele acabou falecendo. Aí já era 1966. Como minha mãe era filha única, o que ela pôde fazer
foi trazer a minha avó para morar com a gente, né? Ela estava sozinha, com a morte do meu avô, não tinha mais ninguém da família. Aí ela ficou 22 anos conosco, porque meu avô morreu em 66 e ela, em 88, ela foi falecer. Agora pense, durante esses 22 anos dentro de casa, a implicância com o casamento era tanto que ela não conversava com o meu pai. Então era uma história muito engraçada. Um genro que casa com uma espanhola e tem uma filha, coloca o nome da avó e sequer consegue conversar com a avó, né? Então era uma coisa engraçada, assim. Depois de tudo isso acontecido, eu cresci e comecei a ter condições, e aí me veio uma ideia de resgatar a história da minha família. A Casa da Espanha, e também teve a Lei da Memória Histórica, que procurou trazer para os descendentes uma maior facilidade para que você pudesse conhecer a sua história. Eu resolvi que eu deveria fazer uma viagem então para a Espanha. E lá ver com os próprios olhos o lugar onde meus avós gostariam muito de ter voltado. Os dois, ambos morreram assim, querendo voltar. Só não voltaram mesmo por falta de condições financeiras, né? Se fosse hoje, talvez a coisa fosse diferente, né? Então eu resolvi que deveria fazer essa viagem. Fui em todos os lugares, fui para Málaga, fui para Vila Nueva del Trabuco, onde ainda eu tenho família. Foi uma coisa muito emocionante. O pueblo é muito carinhoso, são 6.000 pessoas só que moram lá. Eu fiquei imaginando como seria a vida deles naquele momento que saíram, porque as pessoas lá, elas são tão carinhosas que você se sente em casa. Eu fui super bem tratada, até o padre da cidade veio me receber, foi uma coisa muito, muito legal. Vi assim, eles têm algumas tradições naquele pueblo que são fantásticas. Existe um dia lá, que é dia de São Marcos, que todo o pueblo se junta para almoçar. Eles almoçam juntos, então eles têm uma união, uma unidade, uma coisa bem legal. Existe uma outra tradição também que eu achei muito engraçada. Na noite de São João eles não acendem fogueiras, mas as mocinhas, as que estão querendo casar, à meia-noite elas colocam um prato com água e 2 agulhas. Uma agulha maior, que representa o homem, uma agulha menor, que seria a mulher. E aquela agulha caminha na água. E normalmente a agulha maior vai à frente e a menor atrás. Aquilo significa que aquele casamento, aquela pessoa com quem ela pretende se casar, está tudo certo ali, porque aquele prato diz aquilo. Tem uma outra coisa que elas fazem, à meia-noite existe uma fonte. Lá tem uma fonte que chama Fuente de los Caños, 100 Caños, é uma fonte muito bonita. E elas se lavam à noite, à meia-noite, que é para garantir formosura. Então tem muita tradição dentro daquele pueblo, era uma coisa legal. Eu fui em Almeria também para conhecer a cidade, que era da minha avó, né? E andei toda a Andalucia, foi um passeio fantástico, uma coisa que eu pretendo fazer outras vezes. E tive a oportunidade de conhecer a família da Dolores, que meu avô não viu nunca mais, né? E eu acabei conhecendo os filhos e os netos, e foi um resgate importante, foi muito bom. Madalena, neta de Silvério e Madalena, nos contou as suas raízes da Espanha em Sorocaba. E no próximo bloco, a exposição de tradições espanholas em comemoração ao Dia da Hispanidade. A longo prazo, estaremos todos vivos. Por isso, fiz um plano de previdência Santander. Planeje o futuro com o banco eleito mais sólido da América do Sul. Santander, um banco para suas ideias.
hispanidade é formada por todos os povos que compartilham a cultura e a língua espanhola. E para exemplificar o significado desta difusão cultural, a Casa de Espanha, Dom Felipe II, realizou a exposição Desde Andalucia. O acervo faz parte da coleção do professor José Antônio Maldonado, que vai nos contar a importância dos objetos espanhóis. Todas as coisas chegou nas minhas mãos na década de 60. Então vai aparecendo uma coisa que fazia parte do que era o barracão de laranja do bisavô, vai aparecer o que era do armazém do avô, e daí o pai trazia muito disco da Espanha, então a gente escutava muito. E o avô tocava acordeon, e no acordeon ele tocava as músicas espanholas. Então você vai gostando daquela coisa que é da Espanha. Então você vai aprendendo uma música hoje, depois você vai aprendendo outra. Daí você vai fazendo comparações, né? Quais são as pessoas que cantavam aquilo, quem que levou o nome do Brasil para fora, o que eles trouxeram de lá da Espanha para nós, né? Então nós temos tudo essa riqueza. E daí o acervo ele vai ser assim. Hoje você ganha uma coisa, amanhã você compra outra. E você vai adquirindo coisas cada dia mais. Quando você vê, e fica toda essa coisa que você tem aí, né? Vai chegar uma hora que isso aqui ele tem que vir para uma casa de Espanha, porque na minha casa não vai caber todas essas coisas. Nós temos a cultura, nós vamos falar um pouquinho da culinária, tudo que tem influência de Andalucia, né? Porque tudo que nós estamos mostrando nessa exposição hoje é que a família é andaluz, né? Então nós vamos mostrar a Virgem do Rossio, nós vamos mostrar as cantoras que fizeram sucesso na região de Andalucia, os filmes da grande Sara Montiel, que eu tenho a coleção toda, eu tenho todos os filmes, eu tenho quase todos os LPs que ela lançou, inclusive os que foram lançados aqui no Brasil e algum que é importado, que veio da Espanha. Nós temos cantoras que, principalmente Lolita Rodrigues, né? Ela gravou na década de 50, ela gravou um LP só com música espanhola e com ritmos brasileiros. É uma raridade esse disco. Então é uma coisa assim que se você tem que guardar com muito carinho, porque existe uma possibilidade que talvez nem ela tenha mais isso. A musicalidade faz parte da sua vida. Começa quando vocês ganham uma sonata datada de 1950 e discos espanhóis, uma coleção de discos espanhóis com diversas rotações. Depois você começa a colecionar os discos, os filmes e também uma predileção aos cantores brasileiros que também cantam em espanhol. Então assim, como que você foi presenteado, você começou a comprar e por quê? Quem comprava era o pai e o irmão dele, né? Então todos esses discos chegou na mão da gente, né? Por eles, né? Agora os discos que nós temos a raridade aí, Dalva de Oliveira, ela gravou um LP em espanhol na Argentina, né? E é uma raridade, nós temos aqui uma cópia dele porque você não encontra mais esse LP. E nós temos a Ângela Maria também, que ela gravou uma nos Estados Unidos, para a língua espanhola, para Miami e toda aquela região. Também nós temos isso daí. Então, você veja bem, todos eles, e você vê no filme da Sara Montiel Samba, ela vai cantar Iri Barroso, ela vai cantar Erivelto Martins, então você vai ter uma coletânea de músicas brasileiras que ela vai ser difundida na Espanha, né? Além da música, você também tem uma coleção de roupas que são para festividades, representam Andaluzia, e quadros também que você tem sido presenteado, além de você ser devoto da Virgem do Rossio. As roupas, eu fui para a Espanha, né? Eu fui para fazer o caminho do Rossio, né? Que por ter a avó, ela trouxe uma das primeiras coisas em 1800, uma imagem da Virgem do Rossio em chumbo, porque não tem nada em gesso e nem porcelana. Então nós temos essa imagem até hoje. As roupas, como a gente gosta da comida espanhola, e você faz um prato aqui, outro prato ali, sempre você leva uma garota para ela recepcionar o pessoal que vai degustar aquela comida. Então a comida fica mais saborosa quando você está com uma roupa típica. Então
Cada vez você está fazendo uma, você vai fazendo e você vai tendo essa coleção. E a roupa de romaria que eu trouxe também, trouxe uma masculina e trouxe uma feminina, para a gente ter do nosso encontro. Um dos encantamentos do professor Maldonado são os objetos que a sua avó Isabel trouxe da Espanha, datados de 1880, como ele já disse, a pequena Virgem em chumbo del Rocío. O que mais ela trouxe que te deixou assim tão perplexo, com vontade de colecionar as coisas? Ela trouxe também um cigano em porcelana, né? Ele tocando uma guitarra, está comigo até hoje. E também eu tenho na minha casa, o bisavô, ele tinha um barracão de laranja, ele era exportador de laranja. E a escrivaninha que estava no barracão dele, quando ele faleceu, ele foi para o armazém do meu avô, na rua Hermelino Matarazzo. E depois isso daí apareceu, veio até as minhas mãos e ela está com nós aqui hoje. Voltando a falar em roupas típicas, você tem na sua coleção a roupa que foi usada pela última Miss Colônia Espanhola, que é a Janaína. E fotos também. Conta um pouco como que era esse concurso. Janaína é minha sobrinha, né? Ela é filha do meu irmão. Então, Janaína, ela foi eleita, nós tivemos um projeto na escola, no Senador Vergueiro, e eles fizeram, entre os alunos, uma eleição da Miss Colônia Espanhola. E ela foi eleita Miss Colônia Espanhola, e foi a última Miss Colônia. E nós temos a roupa dela aí hoje, nós temos uma foto dela que ela foi coroada pelo cônsul da Espanha na época, ele esteve aqui em Sorocaba, né? Então tá tudo aqui para que as pessoas vejam, né? A história dela é um pouco triste, assim, porque infelizmente ela teve o H1N1 e ela veio falecer, né? Mas ela deixou esse acervo pra gente, né? E esse acervo também eu vou fazer uma doação para a Casa de Espanha. Inclusive a faixa, né? Do dia da coroação. Inclusive a faixa. Falando um pouco de Virgem do Rocío, você havia me contado que ela nunca repete a roupa. Sim. Então a Virgem do Rocío, você não sabe como é que ela vai sair. Então ela sim, ela é a Virgem Pombinha Branca, né? Ela foi encontrada numa árvore, né? Tentaram levá-la para um outro lugar, mas não conseguiram. E nesse local foi construída a capela dela. Então cada ano ela sai de uma maneira. Um ano ela sai de rainha e um ano ela sai de pastora, porque ela é pastora dos homens, né? Você também falou em sevilhanas, você tem uma coleção de bonecas vestidas tipicamente. Sim, não sei, hoje já não tem mais essas bonecas na Espanha, são raridades, né? Eu tenho da década de 60, 70, 80, 90. Agora já, quando eu voltei para a Espanha, não existe mais do jeito que eu tenho. Hoje elas são feitas com pedras e outras coisas, então dessas daí vão ser difíceis encontrar novamente. A sua coleção também tem objetos, peças mais recentes, como a do Caminho de Santiago, dos símbolos. Sim, sim, eu tenho o turíbulo da igreja, né? E tenho as conchas, né? Que marcam o caminho, né? Então também não é só na região de Andalucia. A gente gosta da Espanha numa totalidade, né? Então vocês vão encontrar ali que nós temos alguma coisa também de Santiago. Quando a gente vê a quantidade de fotos que o Maldonado tem guardada, a gente entende o que a cultura espanhola representa para você. Agora você veja que esse é um resgate que nós estamos fazendo da Espanha. Nós temos que guardar todos esses valores, né, para deixar para essa geração que está vindo aí. E que essas coisas não fiquem perdidas no tempo. Então, estou deixando aqui um pouquinho da minha história, um pouquinho da Andalucia, né, para esse povo. E que está dentro do meu coração guardado. Parabéns! Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a cultura espanhola com a aula do professor José Antônio Maldonado. E nós temos já um encontro marcado no próximo programa. Até lá! Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. E JC Moraes, assessoria em empreendimentos imobiliários. E Santander, um banco para suas ideias.